Olá, Lorendiak Balin estudante Sira. Hamutuk falihoha o mestra Martinha Rosa e aula física ba classe 11º ano. Tópico nebeta se aprende hamutuk e momento de ne, ma espectro eletromagnética. Alin Sira, imirorana ka sedau lifuang konaba espectro eletromagnético? Nela os lifuang bye-bye. Nune, los katak iminungka rona lifuang refere. May be, ba alin sira nebe iha telemóvel Android, no acesso ba internet, karik belhusu, ba internet yung Google. Ho maneira, itabele hare iha telemóvel, hare iha Google, no, hakerek ihane, katak saida mak espectro eletromagnético. Bahirak ne bela iha telemóvel, kita niyon susar, tambah hausay fahe ba imi, explica ba imi, saida mak espectro eletromagnético. Karik imi balun dúvida, mestra, tambah sa mi precisa aprende kono ba tópico ne? Ou, pergunta, ami aprende ne atau saida? Dia, mai, ita aprende hamutuk. Ba alin sira nebe iha telemóvel, sema kohin, chat, o kuliah ona, hoi ema rumah. Ba alin sira nebe la iha telemóvel, sema rona ona notícia, balorong ohing niya, liu si rádio ou televisão. Sasang hirak ne, aproveito conceito ondas eletromagnéticos. Saida mak ondas eletromagnético, entain tabel hari figura, idanemak ondas eletromagnéticos. Ondas eletromagnéticas é uma propagação de energia produzidas através de campo elétrico e campo magnéticos. Raio nebe mai husiloromatang, mai to iharai clarang, nia forma ou nia modelo hanesang hola lorang ou ondas. Lalu dehang ondas eletromagnética. Nune, ondas eletromagnética nebe iha bele propaga iha fating nebe det, katak bele propaga iha B, iha ani, no iha vazio ka vacuum. O la iha partikula ruma neng aning B ka gas sel. Hanesang ita hatene ona katak ondas eletromagnética ne ondas zida. Nune niamos iha karakteristika nebe hanesang mos ho ondas serselo. Karakteristika husi ondas mak hanesang amplitude, comprimento de onda, velocidade de propagação, período no frequência. Amplitude mak
medida da magnitude do afastamento máximo em relação à posição equilíbrio da grandeza que sofre vibrações. E comprimento de onda, a distância entre duas magnitudes iguais consecutivas em relação à posição equilíbrio da grandeza que sofre vibrações. Velocidade de propagação. A velocidade das ondas eletromagnéticas depende de características do meio. Quando propaga-se no vácuo, então propaga com velocidade 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Período é o tempo necessário para um círculo completo de uma onda. Portanto, a frequência é o número de oscilações de uma onda, efetuados por unidade de tempo. Saída do espectro eletromagnético nela luz. Itabela de hankatak, espectro eletromagnético, mak conjunto husi radiação hotu-hotu. Alin sira, sempre que tem uma radiação na parte sira, radiação na parte sira nemak, são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelha, raio visível, ultravioleta, raios X, no raios gamas. Kuliah com o espectro eletromagnético e as regiões principais makanesang hautemi e haleten. Regiões sirakne, cada regiões e a característica nebe diferente. Mas itahare característica husi cada radiação. Ondas de rádio. Ondas de rádio mak ondas eletromagnéticas. Tabela de hankatak são ondas eletromagnéticas que possuem frequência baixa até cerca de 10 elevado a 8 Hz e grandes comprimentos de ondas. Ondas de rádio mak ondas nebe ho frequência que mabi comprimento de onda nebe maior tambane o hinlorong ita iha itinirai ita bela assiste informação nebe acontece iharai larang lihusi ondas de rádio. Aplicação ondas de rádio nia makita bela hare iha televisão, rádio, satélite, GPS, telefones celulares, no celular. Micro-ondas. Micro-ondas mak radiação nebene frequência botliu frequência husi ondas de rádio. Honia frequência 3 vezes 10 elevado a 8 Hz até 3 vezes 10 elevado a 11 Hz. Honia comprimento de onda 1 mm até 1 metros. Aplicação para micro-ondas makbele utiliza iha ramo de telecomunicação, radar, nomos bele usa iha forno de micro-ondas. Infravermelha. Radiação infravermelha, onde a frequência 3 vezes 10 elevado a 11 Hz até
4,3 vezes 10 elevado 14 Hz. Ou tabela de katak iha 300 GHz até 430 THz, onde comprimento de onda Mach 0,7 micrômetro até 1 milímetro. Ne katak, radiação infravermelha, radiação NB, ne comprimento de onda botliu visível no clio microondas. Radiação infravermelha ne aplicação, itabel hare iha, remoto de controlo, comando portas automática, no usamos iha, câmera no celular tang. Radiação visível. Radiação visível, mak radiação luminoso, NB, iha ne frequência 4,14 Hz até 7 vezes 10 elevado 14 Hz, ou itabela de 430 até 700 THz. No comprimento de onda entre 380 nanômetros até 700 nanômetros. Radiação indene importante tebes para seres humanos. Aplicação rusi visível itabela hare iha raio laser. Nebebel usa iha área telecomunicação atau transmite liang ka figura ka rede lihusi fibra óptica. Bela mosare iha raio laser nebe bele usa iha área de saúde hodi bele diagnosa bamoras rumah. Iha industria sira bele usa hodi koa besi. Ultravioleta. Radiação ultravioleta iha ne frequência aproximadamente 7 vezes 10 elevado 14 Hz até 3 vezes 10 elevado 17 Hz. Onde comprimento de onda nebe iha 1 nanômetro até 380 nanômetros. Itabela de katak, radiação ultravioleta, mak radiação nebe mai husi loromatang. Aplicação husi ultravioleta, makanesang processo fotossíntese ba ihorisira, hamosu vitamina D, bele hamaten kutung moras niang, ou médico sira usa atau steriliza sasang operação niang. Radiação X. Radiação X iha na frequência entre 3 vezes 10 elevado 17 até 5 vezes 10 elevado 19 Hz, correspondente ao comprimento de onda entre 0,06 angstrom até 1 nanômetros. Radiação X, mag tipo ida husi radiação eletromagnética, nebe ho frequência botliu. Também ne iha capacidade ho dibela atravessa matéria sira, nebe densidade kiik, hanesang músculos. Aplicação para radiação X, bele usa iha área saúde, usa ho detecta partes internos husi isi lolong niang, bain bolu radiografi. Bain hira emarumomono ka hetang asidente ba hospital, médico sira sempre haruka atau bahasai raio-x. Área segurança. Raio-x utiliza iha aeroporto ou fronteira atau detecta sasan sira nebe passageiro sira lori, iha mala ou pasta nilarang. Iha aeroporto molok passageiro sira tama ba sala checking niang, sasang hoto-hoto nebe passageiro sira lori, tem que tau iha fating hanisang ne. Atu raio-x, bela deteta, tipo sasang sira nebe, passageiro sira lori,
Se sira retan sa san rumah, nebe perigo, ba avião no passageiro sira, serne segurança, staff, seha saitia. Halo detetação, katak. Panghira ima ida atu halo viagem barai liur, iha fatin checking, fatin servidor, customer sira, ema la por ida, hodi hare, mai be usa de traio 6 hodi leno, ema bele hatene ona, sasan saida ma kita lori. Radiação gama. Radiação gama é na frequência 5 vezes 10 elevado 19 Hz até 10 elevado 22 Hz. Radiação gama mak radiação ainda nebe na frequência bot liu radiação hoto-hoto. Nune, ne iha capacidade hodi bela atravessa moro de betão. Então, ne aplicação ba iha radiação gama, bela usa iha área saúde, nomos iha biologia. To iha nedet, mais ou menos me compreende? Cara que iha dúvida rumah, imi bele hakere que me dúvida, no haruka ma iha endereço iha karaikne. Molo katutaka, how iha serviço ida balin sira. Primeiro, imi buka aplicação husi ondas eletromagnéticas ba iha tinemores lor-lorong, além de ida nebe ohin hau temi ona. Segundo, quais são as características de uma onda? Qual é a radiação menos energética? Suponho que as ondas têm a mesma amplitude. Ondas de rádio e micro-ondas, luz visível e ultravioleta, raios X e raios gama. Toba nede titene aula balorong ohing. Adeus e até a próxima.